Fala aí galera, beleza? Sou o Luiz Henrique e eu vou apresentar sobre o barramento paralelo ATA-PATA, beleza? Bom, o histórico dele é que o paralelo ATA teve seu primeiro desenho, digamos assim, em 1986. Tecnologia de acionamento foi o primeiro protocolo de carro comum usado na computação convencional. Ela foi o padrão de interface para dispositivos de armazenamento interno para pouco menos ali de 10 anos, até que foi superado pela SATA, que é Serial Advanced Technology Attachment. A motivação do criamento do barramento. O interface foi projetado, o padrão ATA foi criado originalmente para conectar discos rígidos. Com o advento de outros tipos de dispositivos de armazenamento, obrigou a introdução de extensões ao padrão inicial. Um do exemplo é a extensão chamada ATAPI, ATA Packet Interface, que foi desenvolvida para converter outros dispositivos de armazenamento. Os exemplos são leitores de CD-ROM, tape drives, drives disquetes, DVD-ROM com a interface ATA. Características gerais. A conexão ATA transferia dados de uma forma paralela. As vantagens dessa transmissão paralela é que ela é mais rápida do que a transmissão em série, ou seja, utilizando o mesmo clock, caso seja utilizado o mesmo clock, pois transmite vários bits por vez. Mas a sua grande desvantagem é em relação ao ruído, porque como terão que existir muitos fios, pelo menos um para cada bit a ser transmitido, por vez, um fio gera interferência ao outro, e por esse motivo que os discos rígidos, um exemplo ATA66, superiores, precisam de um cabo especial de 80 vias. Precisa do cabo especial de 80 vias. A diferença entre esse cabo de 80 vias e o cabo IDE, comum de 40 vias, é que ele possui um fio de terra entre cada fio original, funcionando como uma blindagem contra as interferências. No serial ATA, por outro lado, a transmissão de dados é feita em série, ou seja, transmitindo um bit por vez. Muita gente pensa que a transmissão em série é mais lenta do que a transmissão em paralelo, já que um único bit é transmitido por vez em vez de vários. No entanto, isso é verdade se compararmos os dois tipos de transmissão usando a mesma taxa de clock. Se um clock muito maior for usado na transmissão em série, ele pode ser inclusive bem mais rápida do que a transmissão paralela. Isso é exatamente o que acontece com o serial ATA. Agora eu vou falar sobre as especificações do padrão Ultra ATA. Hoje em dia, praticamente todos os HDs IDE lançados trabalham com o padrão Ultra ATA, também conhecido como UDMA, Ultra DMA. Este padrão permite transferência de dados numa taxa de aproximadamente 33,3 MB por segundo. Essa tecnologia, no entanto, não funciona só se for suportada pelo HD. É necessário que a placa-mãe também a suporte, porque caso contrário o HD trabalhará com uma taxa de transferência muito mais baixa. Existem 4 tipos de Ultra ATA que estão aqui no canto direito da tela, que são o DMA33, o DMA66, o DMA100 e o DMA133. Os números que estão do lado dessas siglas representam a quantidade de megabytes transferíveis por segundo. Exemplo, o DMA ou o DMA33 transmite até 33 megabytes por segundo. Já o DMA66 transmite 66 megabytes por segundo. E assim por diante. A capacidade de transmissão e conectores. Com o advento das interfaces serial ATA, as antigas portas IDE passaram a ser chamadas de paralelo ATA, PATA. A diferença entre os dois padrões é que as interfaces IDE atuais
utilizam cabos de 80 vias, sendo que 40 dessas 80 são de dados, e transmitem vários bits de cada vez, transmissão paralela, com uma porta LPT da impressora. As interfaces serial ATA transmitem um bit de cada vez, transmissão serial, como as portas seriais da placa-mãe. Com isto, são usados cabos de apenas 4 vias e conectores muito menores. Quando não havia o novo padrão, as interfaces IDE eram chamadas apenas de ATA, mas hoje em dia o mais correto é dizer Parallel ATA ou ATA paralelo, para evitar confusão entre os dois padrões, né? Apesar de transmitir 1 bit por vez, as interfaces serial ATA são mais rápidas que as paralelas. O padrão inicial é capaz de transmitir a 150 megabytes, contra somente 100 megabytes das interfaces atuais. Bom, agora eu não consegui achar muita coisa, né, dos dispositivos suportados. Eu fiz algumas pesquisas e achei que é suportado em todas as edições do Windows, o barramento paralelo ATA. E agora com o barramento ele substituiu a tecnologia ATA, né, que ela foi criada em 1984 pela IBM em seu computador chamado AT, e substituiu a IDE, que é de sigla Integrated Drive Electronics. Teve seus primeiros HDs lançados em 1986 e foi o primeiro padrão que integrou a controladora com o disco rígido. No início, as primeiras placas tinham somente uma entrada IDE e outra FDD no driver de disquete. Bem, esse foi meu trabalho sobre o barramento paralelo ATA. Aqui estão as referências. Se alguém quiser saber algo a mais ou ficou em alguma dúvida, eu achei todo esse meu trabalho eu achei nesses sites. Quem quiser ali pode ficar à vontade de pesquisar, chegar mais a fundo sobre esse barramento. E esse foi o meu vídeo explicando sobre o barramento paralelo ATA. Espero que tenham entendido e tenham gostado. Até mais. Falou!